Que Deus te abençoe grandiosamente. Hoje estamos falando da lição número 13, a última lição do quarto trimestre de 2024. Falamos de diversas lições. Falamos aqui de lições extraordinárias, de tantas promessas que Deus fez, que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que ainda irá se cumprir. E hoje nós falaremos da 13ª lição, que tem como título: As promessas de Deus são infalíveis. Amém? Bom, o texto áureo vai dizer o seguinte, aquele texto que centraliza toda a lição. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e ele não confirmaria? Números 23 e o versículo 19. Aqui nós vemos um Deus que fala e vela pela sua palavra. Nós entenderemos no decorrer da lição o que quer dizer esse se arrepender. Nós iremos descobrir e estudar nessa lição de forma mais abrangente. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz o seguinte: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra se cumprem um propósito. Então Deus, ele tem um propósito. Ele tem uma garantia para todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus. Então, essas promessas de Deus, elas não falham na vida daqueles que procuram andar nos caminhos que Ele estabeleceu. Então, que essa verdade venha nos fazer entender que essas promessas são para nós que seguimos, então, essa trajetória. A leitura bíblica em classe, ela vai estar em Salmo 102 e também em 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupas mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo. Os teus anos nunca terão fim. E 2 Pedro, capítulo 3, vai dizer o seguinte: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para um dia, como um dia. O Senhor não retarda com as suas promessas, ainda que alguns tenham como tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas que as pessoas convêm em ser santo no trato e também na piedade, aguardando apressadamente a vinda do nosso Deus. Então, essa última lição, ela vai falar desses atributos exclusivos de Deus. Esse atributo que Deus, ele transcende qualquer mente humana. Ele é tão elevado que é muito difícil nós compreendermos a plenitude do nosso Deus. Nós entendemos que o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele também é onipresente. E através desses atributos exclusivos dele, é que nós podemos aí entender de uma questão, de uma posição muito inferior
de um ser tão divino como é Deus, nós podemos compreender esse nosso Deus que é infalível. Então, todas as promessas que ele fez, com certeza, serão e foram já cumpridas, estão sendo cumpridas e também se cumprirão. Bom, vamos falar então desse Deus infalível. Quando nós lemos aqui no Salmo 102, nós entendemos sobre a autoridade de Deus. Essa autoridade sobre a criação. Foi mostrado que o nosso Deus, ele é quem criou toda essa perfeição, essa natureza linda que nós vemos, tanto nos céus, quanto na terra, quanto no mar. Toda essa perfeição, toda essa criação, nós vamos entender que ela foi feita por Deus. Mas nós vemos um contraste, que mesmo que essa natureza seja linda, seja grande, seja imensa, tudo isso vai passar. E o nosso Deus, não. O nosso Deus, ele é eterno. Então, entre Deus e a natureza, Deus, ele é acima da natureza. Ele é o nosso Criador, porque ele é absoluto. O nosso Deus, ele é imutável, ele é infalível. Então, quando nós colocamos o nosso Deus, o Deus Criador, diante das promessas, ele é um Deus infalível. Uma das promessas infalíveis que nós vemos aqui, quando nós lemos a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós vemos que o apóstolo Pedro aqui, ele estava respondendo ali à igreja a respeito do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele mostrou que para que Cristo ele venha buscar aqui a igreja, ele nunca deixou essa promessa falhar. Quando ele diz que viria, é porque ele vai vir mesmo. E muitas pessoas podem questionar, por que ele não veio até hoje? Que tanta demora é essa? O próprio versículo mostra que tudo isso é a longanimidade de Deus, é a bondade de Deus. Deus não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos se arrependam, para que venham conhecer a verdade e ser salvos. Então, ele é muito paciente. Ele hoje quer que nós entendemos o erro e que a gente venha sair do erro, para que nós venhamos aí ver o nosso Deus face a face. Ele está perto de voltar, está quase chegando. Então, essa vinda do Senhor Jesus é infalível, não vai falhar. Nós vamos ver que a palavra infalível de Deus, ao longo da Bíblia, conforme nós vemos ali no Salmo, e também em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, tudo que Deus falou para Moisés, os mínimos detalhes foram cumpridos. E aqui nós entendemos a infalibilidade do nosso Deus, ou seja, ele cumpre todas as suas palavras que ele fala. Portanto, essa Bíblia que nós temos hoje, a palavra de Deus, ela que é a fonte, ela que mostra como que o nosso Deus ele é infalível, através da própria história e também através da nossa vida. Quantas histórias nós temos que contar e nós vivenciamos das promessas que Deus usou profetas, usou a própria palavra, através de oração de sonhos, promessas para a nossa vida, e elas vieram a se cumprir. Tudo isso fala aqui então de um Deus que é infalível. Falando aqui depois dessa grandiosidade do nosso Deus, nós vamos falar de um tema até interessante, onde o texto diz o seguinte: Deus não mente e nem se arrepende. Nós vamos ver que no Números capítulo 23 e o versículo 19, nós entendemos que Deus não mente e Deus não
se arrepende. E aqui a gente pode ter aqui um entendimento sobre um paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é quando algo se parece ao contrário. Quando nós falamos que Deus não se arrepende, a gente lê lá em Salmos, em Gênesis capítulo 6, né, quando ele fala bem assim, que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, aquela questão lá do dilúvio, e aqui nós entendemos que não foi Deus que ele mesmo arrependeu por ele, mas havia violência da parte do homem. Havia aqui uma violência, uma corrupção da parte do homem. E então Deus, olhando aquela situação, viu a obra deles e aquelas obras necessitavam de uma justiça. E para que essa justiça viesse a ser feita, Deus, ele então teve que interromper essa história para que ele viesse fazer juízo daquele povo. Quando nós falamos dessa conotação, quando a gente coloca aqui essa expressão que Deus ele se arrependeu, nós estamos falando de uma linguagem do português onde é chamado de antropopatismo. Então, esse antropopatismo é uma expressão que nós entendemos Deus com ações e pensamentos humanos, não que ele seja, ou seja, a violência que o ser humano estava em Gênesis capítulo 6 fez com que o nosso Deus ele viesse com juízo à terra, não porque ele causou isso, mas porque o ser humano fez com que Deus fizesse aquele ato de juízo. Então a culpa não foi de Deus, a culpa foi do ser humano. Aqui nós temos também uma conjunção condicional, um ser. E quando nós olhamos para essa condição condicional ou esse pronome ele está em terceira pessoa. Quando nós levamos para o português, me é meu, te é teu e ser é seu. Então, me arrependi é a primeira pessoa, te arrependeu é a segunda pessoa, se arrependeu é a terceira pessoa. Então, eles cometeram pecado, eles cometeram a violência. E por isso que Deus fez juízo ali. Não foi Deus me arrepende de ter feito uma, não. Foi eles que fizeram esse ato. E por isso que nós usamos então esse antropopatismo, né? Ou seja, é uma atribuição de característica humana a Deus, para que a gente possa tentar entender um pouco ali essa compreensão da Bíblia Sagrada. Então Deus não mente e também não se arrepende. O texto ali, como foi relatado, foi usado aqui então essa forma, essa linguística, que é chamado de antropopatismo, a forma de nós entendermos a Deus. O terceiro tópico vai dizer o seguinte: as infalíveis promessas de Deus. Bom, essas promessas que Deus fez, que são infalíveis, uma delas é que o ser humano ele caiu, né? E ele não pegou Deus de surpresa. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Ele tem toda potência e poder, ele também sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Então Deus, ele havia planejado ali, por meio de Cristo, o nosso Salvador. Sim, como diz ali em Apocalipse 13, e o versículo 8, desde a fundação do mundo. E assim,
Esse ministério da salvação, ele foi revelado com essa promessa de Deus sendo ali cumprida em João 3,16. Então, quando Adão pecou e Eva também pecou, Deus fez uma promessa que viria um para poder resgatar a humanidade. Essa promessa, ela foi cumprida ali em Mateus, capítulo 1, versículo 23. E ela foi também executada em João 3,16, quando Cristo veio ao mundo. E ele morreu por toda a humanidade, fazendo com que esse plano glorioso ele viesse então a ser cumprido. Ou seja, nosso Deus, ele falou e que houve o cumprimento. Mas temos também outra promessa que é infalível, que é da eternidade. É uma vida transformada, é uma nova vida. É uma vida onde o corruptível vai ser transformado no incorruptível, onde uma vida que é passageira vai ser transformada em uma vida eterna. Então essa eternidade, ela vai nos mostrar que nós fomos criados para que nós vivêssemos eternamente. Só que com o erro de Adão e Eva, trouxe então essa transgressão, trouxe então a morte. Mas a promessa que é infalível do nosso Deus é de nos dar essa eternidade. Vamos então estar focados e firmes para esta promessa se cumprir na nossa vida. A outra promessa que é infalível de Deus, que foi uma forjada na promessa, ou seja, o que é forjada? Forjada, ela é formada, ela é trabalhada. Então, essa esperança, ela é trabalhada. Nós vamos ver que o ser humano, hoje em dia, busca de toda forma a expectativa de viver melhor, de viver mais. E isso é muito bom, isso é ótimo. Mas essa expectativa, tanto buscando suporte na medicina quanto nos, nos suplementos, nos exercícios, e que isso também nos ajuda, nós vamos entender que o máximo que a gente vai conseguir ficar aqui é idoso. E daqui um dia nós também partiremos, se Cristo não voltar. É por isso que então essa esperança, ela foi forjada, ela foi trabalhada para que nós tenhamos então essa expectativa, essa espera, só que com confiança, esperando nessa caminhada, que a gente não venha de maneira nenhuma desistir da caminhada. Essa esperança para que essa promessa venha a ser cumprida na nossa vida é como foi falado. Nós temos que ter um relacionamento, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ouvir a voz dele e seguir o nosso Senhor Jesus. Então veja que esse trimestre nós falamos sobre as promessas de Deus. Foram tantas promessas que nós estudamos, mas nós sabemos que todas as promessas, elas são infalíveis. Todas as promessas que Deus fez durante essa caminhada são promessas que nos trazem segurança, são promessas que nos trazem aí confiança. Bastamos eu e você ser fiel até a morte e ter a certeza que nós ganharemos a coroa da vida. Olha, o nosso Deus, Ele é onipotente. Ele tem o poder. Ele é o dono de todo o poder. Ele é onisciente. Ele conhece tudo. Tudo conhece o nosso Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E você recebeu uma promessa do nosso Deus. Uma promessa de eternidade. Uma promessa de esperança. Você recebeu uma promessa de um plano de salvação. Você, que talvez saiu dos caminhos, tenha certeza que esse plano, essa promessa que Deus fez, essa promessa de viver bênçãos, viver uma vida abundante, viver uma esperança, viver a cura divina, viver também com os pais, com os filhos, viver uma provisão, viver também
uma promessa e também obedecer, tudo isso aqui eu e você podemos estar usufruindo. Sabe como? Fazendo, confiando e vivendo com Deus, orando em todo tempo. Que Deus te abençoe grandemente. Que essas lições, essas 3 lições que nós aprendemos, que elas venham ser marcadas no nosso coração, que nós venhamos estar praticando ela no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe grandemente e que ano de 2025 nós já estamos aí na expectativa, na alegria da nova lição que já está aí, ó, a todo vapor. Eu espero você na primeira lição do primeiro trimestre de 2025. Que Deus te abençoe, que você possa ter um ano novo, recheado de muita paz, alegria, prosperidade, muita saúde, muita fé em Deus. Que Deus te abençoe, na paz do Senhor Jesus. E graças a Deus.